Olá, pessoal. Então vamos hoje para a nossa última aula, ou melhor, para o último tema, né? Que é a respeito das complicações crônicas do diabetes. Bom, do ponto de vista didático, nós precisamos dividir as complicações em dois tipos, digamos assim. As microvasculares, que compreende a retinopatia diabética, a doença renal do diabetes e a neuropatia diabética. Já as macrovasculares são a doença coronariana, a doença cerebrovascular e a doença arterial periférica. As complicações crônicas, de uma forma geral, têm como patogênese a hiperglicemia crônica. Por isso que nós valorizamos tanto, nós damos tanta importância que os pacientes se mantenham o máximo possível dentro daquelas metas que são as metas seguras do controle glicêmico. No entanto, às vezes nós vemos uns pacientes se agravam mais rapidamente, outros nem tanto, né? Às vezes a gente tem aquele paciente que, apesar de um diabetes muito mal controlado, ele tem pouca complicação, ou vice-versa. Isso também é porque fatores genéticos são importantes na gênese das complicações crônicas. Além disso, existem os fatores potencializadores, principalmente a dislipidemia, a hipertensão arterial e o fumo. Vamos ver então, inicialmente, as complicações microvasculares. Então, a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos, que são os países onde tem alta prevalência de diabetes. A época de surgimento varia no tipo de diabetes. Então, no tipo 1, ela surge cerca de 5 a 10 anos após o diagnóstico, e no tipo 2, vejam bem, até 20% dos pacientes já tem na época do diagnóstico. Agora, para vocês verem como é importante o controle glicêmico, mesmo em pré-diabetes, se observa em torno de 8% da prevalência de retinopatia. Claro que não é uma retinopatia grave, mas se observa a presença de retinopatia mesmo em pacientes com pré-diabetes. Quando nós comparamos grupos de pacientes de diabetes tipo 1 e de diabetes tipo 2 com tempo de doença semelhante, vamos pegar, por exemplo, 10 anos, a prevalência é mais elevada no grupo de diabéticos tipo 1. Tá? E esses também, os DM1, como a gente diz, eles apresentam maior chance de desenvolver a forma mais grave de retinopatia, que é a retinopatia proliferativa. Mas além da retinopatia, existem outras patologias oftalmológicas que podem acometê-los, como, por exemplo, o glaucoma é mais frequente, a catarata, e especificamente um tipo de catarata, que é a catarata de ângulo aberto. Eles têm com mais frequência lesão de córnea, enfim, outras alterações podem ser observadas no paciente diabético. Outra complicação microvascular é a doença renal, que eu imagino que vocês já tenham visto um pouco na nefrologia, né? É a causa mais comum de insuficiência renal crônica nos Estados Unidos, e eu posso dizer para vocês que um estudo recente da Sociedade Brasileira de Nefrologia também evidenciou como causa mais comum aqui no Brasil. Acomete cerca de 20 a 40% dos pacientes com DM1 e um terço dos pacientes com DM2. Né? Isso significa um aumento do risco para hipertensão, para doenças cardiovasculares. Então, o paciente que tem diabetes e doença renal, ele é um paciente de alto ou altíssimo risco de doença cardiovascular. Então, muita atenção para o rim dos nossos pacientes diabéticos. Como é que a gente então vai avaliar a evolução como é que a gente vai avaliar a nefropatia nesses pacientes?
Vejam bem, existem dois parâmetros que precisam obrigatoriamente ser avaliados. Um é a proteinúria e o outro é a filtração glomerular. Então, os dois precisam ser avaliados quando você quando você está em acompanhamento de um paciente. Chamo a atenção de vocês o seguinte: na fase inicial do diabetes, a filtração glomerular tem tem um aumento a filtração glomerular, então você tem um aumento, e depois só após anos de doença que a filtração glomerular começa a decair. E a albuminúria, ela também inicialmente é normal, e depois você tem anos de microalbuminúria, até finalmente você ter a macroalbuminúria. Então, esses dois parâmetros precisam ser sempre avaliados, por isso que o rastreamento ele deve ser feito pesquisando a albuminúria em amostra única, né? Então, você pede o spot de urina relação albumina-creatinina ou apenas albumina. Eu chamo a atenção de vocês, né, que já há bastante tempo que a gente não lança a mão, não pede rotineiramente a urina de 24 horas, e sim a albuminúria em amostra única, e paralelamente, como eu já disse para vocês, estimar a taxa de filtração glomerular, né? Tanto nos pacientes com DM1 quanto no DM2. Né? Chamo a atenção de vocês que durante a fase de puberdade, esses pacientes muitas vezes precisam ser acompanhados de mais perto, né, porque ele pode ter uma descompensação, então, e um agravamento. E também, uma albuminúria anormal não sela o diagnóstico de albuminúria patológica, porque vários fatores interferem na albuminúria, por isso esse exame precisa ser confirmado em 2 a 3 amostras num intervalo de cerca de 3 meses a no máximo 6 meses. Então, esses cuidados são bastante importantes. Uma vez feito isso, então, você vai classificar de acordo com o grau de doença renal crônica. Então, qual é o grau de filtração glomerular e qual é o grau de albuminúria, e de acordo com isso, então, se ele é um paciente de baixo risco, médio risco, alto risco ou muito alto risco, e aí, de acordo com isso, vocês tomarem as medidas indicadas. Uma coisa muito, muito importante, principalmente para o médico generalista: várias drogas que são capazes de causar insuficiência renal aguda o fazem com maior frequência no paciente diabético. Por isso, o cuidado na prescrição dessas drogas. Chamo a atenção de vocês principalmente a uma droga que é usada com muita frequência na clínica, nos consultórios, nos ambulatórios, né? Que é o uso de anti-inflamatório não hormonal. Infelizmente, eu já perdi um paciente uma vez, há alguns anos atrás, que ele tomou anti-inflamatório não hormonal, ele era diabético, ele desenvolveu insuficiência renal aguda e veio a falecer. Então, eu peço atenção de vocês, seja qual for a especialidade de vocês, se vocês forem fazer ortopedia, cirurgia, GO, de a prescrição de anti-inflamatórios ser feita com bastante cuidado, né? A outra complicação microvascular é a neuropatia diabética, que a definição é presença de sintomas ou sinais de disfunção dos nervos periféricos em pessoas com diabetes após exclusão de outras causas. Então, a neuropatia diabética é um diagnóstico de exclusão. E quais são as outras causas de neuropatia que
devem ser avaliadas. Então, deficiência de vitamina B12, alcoolismo, síndromes paraneoplásicas. Então, primeiro você afasta outras causas de polineuropatia para então você confirmar o diagnóstico. Existem as polineuropatias simétricas, cuja característica é ela ser mais distal, como vocês podem ver aqui, e existem as neuropatias focais ou multifocais, né, como por exemplo a síndrome do túnel do carpo, paralisia de pares cranianos. Então, são outras formas de neuropatia. E algo que realmente prejudica muito a qualidade de vida é a dor neuropática, né? Ela é uma dor que surge em repouso, piora muito à noite e é uma outra característica da neuropatia. Uma outra forma de neuropatia que pode acometer o paciente diabético é a neuropatia autonômica, né? Então, por exemplo, uma das mais conhecidas é a disfunção erétil, mas existem outras como a diarreia diabética, a hipotensão postural, e isso aqui precisa ser bem avaliado na consulta de um paciente. E vamos então falar das complicações macrovasculares, que talvez sejam as mais conhecidas de vocês, né? Então, com certeza vocês já sabem que a doença aterosclerótica cardiovascular é a principal causa de morbimortalidade dos pacientes diabéticos. No entanto, estudos agora já não tão mais recentes evidenciaram que esses pacientes também têm uma maior incidência e prevalência de insuficiência cardíaca quando comparada aos indivíduos não diabéticos. Então, além da doença aterosclerótica, precisa ser avaliado em relação à insuficiência cardíaca, né? E essa insuficiência cardíaca pode ser com ou sem redução da fração de ejeção. A hipertensão no paciente diabético ela é diferente no DM1 e no DM2. No DM1, ele é uma forma, a hipertensão é associada à nefropatia, enquanto que no DM2 ele é associada à síndrome metabólica, né? Então, assim, a etiopatogenia é diferente no paciente com DM1 e no paciente com DM2. A avaliação da doença arterial periférica é muito importante. Ela pode ser vista não só na anamnese, quando o paciente relata que ele precisa parar a sua caminhada porque sente dor nas pernas ou cansaço nas pernas, mas a melhor forma é através da avaliação do índice tornozelo braquial, que é um exame extremamente simples, que não é invasivo e está muito relacionado ao maior risco cardiovascular, independente de outros fatores, né? Em relação ao uso de antiagregante plaquetário, vários estudos, depois de analisar o risco-benefício do uso da aspirina, concluiu que ela só deve ser usada como estratégia de prevenção primária, quer dizer, paciente que nunca teve evento, em pacientes que tenham um risco cardiovascular aumentado, né? Porque os estudos mostraram que os riscos, né, de hemorragia são maiores, então deve ser usado com bastante critério como prevenção primária. Mas o que existe de mais recente, né, e talvez melhor notícia, digamos assim, em relação ao tratamento e evitar complicações crônicas, é que as novas drogas para uso, para tratamento de disglicemia, sejam os análogos de GLP-1 aqui ou os inibidores de DPP-4, mostram que eles
diminuem o risco tanto de evento cardiovascular maior, que são aqueles eventos por aterosclerose, como os de insuficiência cardíaca, como eu falei para vocês, que foi visto que os pacientes têm mais insuficiência cardíaca. Então, os inibidores de SGLT2, né, eles mostraram uma proteção. Então, aqui os inibidores de SGLT2 mostraram uma proteção de internação por insuficiência cardíaca. Os inibidores de DPP-4 não, e os análogos de GLP-1 mostraram um grande efeito na prevenção de efeitos cardiovasculares. Então, nós hoje falamos que, além do benefício glicêmico, essas drogas possuem benefício na prevenção das complicações macrovasculares desses pacientes. Então, em suma, todas as complicações são passíveis de prevenção com um bom controle glicêmico. As novas drogas para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 oferecem benefício além do controle da glicemia, e a progressão das complicações pode ser evitada se detectada precocemente e instituída a terapia apropriada. Então, eu sempre gosto de lembrar que um indivíduo que tem um diabetes descompensado ou descontrolado, ele pode perder de 5 a 7 anos de sua vida útil, ou seja, ele pode tem maior risco de amputação, de cegueira, de impotência, de AVC, de infarto agudo do miocárdio. Então, para isso, nós precisamos tratar intensivamente a glicemia dos nossos pacientes, mas não apenas a glicemia, como também os outros fatores que eu falei lá no comecinho. Então, um bom controle da pressão arterial, um bom controle dos lipídios, tudo isso é importante para evitar essas complicações. Então, só lembrando a vocês que nas aulas nós damos, passamos a nossa experiência, né, e a nossa aula também é para tirar as dúvidas, mas que é importante vocês lerem a leitura recomendada como base para os estudos de vocês, tá? Então, nós estamos sempre à disposição e até a próxima aula.